Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais um sábado com a gente. Está gostoso hoje, né? Está calor, está frio, né? Tá bom? Vamos reparar rapidinho nos recados. Vou ler. Só faz um pouco, por favor. Então, pessoal, o seminário Símbolo da Figueira no Evangelho. Sábado, dia 17 de 2, às 14 horas. E com a gente, com a José e a Ana Karina, as duas de Jaú. Aqui no CPEC mesmo, tá? Então, um seminário que a gente vai fazer bem bacana aqui no Jardim. Esse é o horário da nossa palestra, do normal. Então, esse é um seminário que puder comparecer. O seminário da mediunidade é aquele que vai começar junto com o nosso curso, né? Esse daqui ele alterou a data. Essa data já é correta ou é a que estava antes? Dia 9. Dia 9 já está alterada, né? Já é a correta, né? É a correta. Então essa é a data certa. A 9/3. Antes a gente ia fazer era dia 2, acho que 3, alguma coisa assim, alterou para o dia 9/3. Então é quando vai dar início ao nosso seminário lá, você vê que para começar, né? Não, o seminário curso, começa dia 2. O curso começa dia 2. O curso começa dia 2. A palestra foi adiada para o dia 9. Dia 9, tá? Então aí está o nosso estudo aí, que a gente vai começar em individualidade, estudo e prática, que vai começar dia 2 de março às 15 horas. Então acabou aqui a nossa palestra, no sábado a gente já começa o curso, tá? A partir do dia 2 de março, vão ser em dois conjuntos aí, vão ser 2 etapas. Essa aqui é a primeira parte, né, para os ensinos teóricos, vão ter uma duração de mais ou menos 12 meses. E depois a segunda parte, que é o teórico um pouco mais de prática, vai ter de 12 a 18 meses também mais ou menos aí de tempo para a gente terminar aí, tá? Então aparece de terça, dia 6 agora da Lumara. Não sei quem veio na terça, parece bem bacana de terça também, estava cheio de gente igual hoje, então a gente espera contar com vocês também. Hoje o nosso amigo Lucas, a consolação do Cristo através do sono e dos sonhos, um tema bem legal, bem bacana, né? O estudo do livro dos Espíritos, hein? Nós voltamos na quinta-feira agora, foi o primeiro dia do ano que a gente começou com os estudos. Quem puder estar voltando, quem às vezes se atrapalhou, esqueceu, a gente já voltou, começou quinta-feira agora. Quem quiser chegar, não estava no ano passado, quer começar agora, pode vir. É um estudo bem bacana, bem gostoso. É uma troca de informação, de aprendizado bem gostosa que a gente está tendo ali, tá? Grupo dos estudos, que vai começar agora um livro novo, a Gênesis, vai ser dia 18/2, que é o estudo nosso de domingo, vai ser coordenado pelo nosso amigo Diego. Quem quiser então estar participando no domingo, a Gênesis, a partir do dia 18/2, tá? Às 9 horas da manhã. Feira do Doce, nós vamos fazer 2 feiras aí no decorrer do mês. A primeira agora vai ser dia 6, que é terça agora, Feira do Doce. Então quem quiser estar vindo participar, ou doar algum doce, ou está vindo comprar, toda a renda vai ser revertida aí para a gente arcar com os custos da reforma da casa, tá? A campanha das massas, que também está sendo de grande valia para ajudar com os custos da reforma. Quem quiser estar comprando, pode procurar qualquer trabalhador aqui com a camiseta ou com o crachá, ou quem ainda quiser pegar um carnê para vender, para ajudar a gente, é só procurar um de nós também, que nós entregamos, tá? Só antes do sorteio, deixa eu só entregar. A Rosana hoje ganhou um livro na rádio, no sorteio da rádio lá pelo programa, às 8 horas lá na Piratininga, né? Que é o livro Amor e Perdão. Obrigado, viu? Obrigadão aí. E vamos sorteio os nossos, até que número que foi? Parou no 29. 29? De 1 a 29, por favor. 21? 20. Número 20. Alguém está com 20? Não? Falou então. 17. Número de 1 a 17, por favor. 1 a 29, desculpa. 23. Muito bacana. Certinho, pessoal? Vamos agora fechando nossos olhos, levando os nossos pensamentos.
A voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Fechados ainda, elevando os nossos pensamentos e abrindo nossos corações. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais uma semana que vai se encerrando, por mais uma semana que podemos estar aqui, mais um sábado, aprendendo e evoluindo, pedindo à equipe espiritual desta casa para que seja um sábado de muito aprendizado, de muita evolução, de muita troca de ideia, que seja um excelente sábado para nós. E pedindo a Jesus para a próxima semana que está chegando, que seja uma semana abençoada, repleta de coisas boas para cada um, de boas impressões e boas energias. Que assim seja. Deus abençoe. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é muito interessante. Temos lá no livro dos Espíritos, a gente tem alguns livros também, né, ali no, que eu vou citar aqui também, Missionários da Luz, tem um capítulo que fala sobre os sonhos também. Então, a gente vai falar sobre a consolação do Cristo através do sono e dos sonhos. Lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 400, a gente começa a falar sobre a emancipação da alma, ou seja, sobre os desdobramentos que a gente faz durante o sono lá para o plano espiritual. Muito interessante que a questão, principalmente 402, que a gente vai abordar também, ela é bem extensa e ela coloca faz um resumo dessa questão do sono e dos sonhos. E lá na questão 455 ela vai terminar falando sobre esse ponto de sono, sonhos, sobre sonambulismo. Então aqui eu não vou abordar muito essa questão de sonambulismo, mas mais focar no próprio sono e dos sonhos. É importante que a gente lembre que o nosso espírito ele não está preso no nosso corpo. A gente tem vários cordões, né, que nos ligam, fios que nos ligam ao nosso corpo, só que a gente não está preso, o nosso espírito ele não está preso no nosso corpo. E quando a gente dorme, o nosso espírito ele fica parcialmente mais livre, mas ele não está totalmente livre, porque ainda existem esses cordões que nos ligam ao nosso corpo. E é importante então na questão 401, durante o sono, a alma repousa como o corpo? E os espíritos nos respondem, não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam seus laços que o prendem ao corpo, e não precisando este senão da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, quando a gente dorme, o nosso corpo não está precisando mais do nosso espírito. Nosso corpo está repousando, está descansando. Fisiologicamente falando, é muito importante que a gente durma, um adulto, entre 7 a 9 horas para repor todas as energias do nosso corpo e para que a gente passe pelas fases do sono, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, pelas quantidades de tempos corretas. Se a gente acaba dormindo menos, nosso corpo não consegue se recuperar tanto. Inclusive, uma das questões que eu não trouxe aqui, mas trazendo, tudo o que acontece lá no plano espiritual pode se refletir aqui em relação de eu posso cansar durante o sono? Se, por exemplo, eu faço alguma coisa lá no plano espiritual durante o meu sono, meu corpo pode cansar? Sim. E os espíritos respondem isso. Imagina que em um poste está preso um balão. Se o balão se mexe, isso reflete no poste e vice-versa. Então, a gente pode se fadigar com o que acontece no nosso sonho também. A gente pode cansar. A questão 402, Kardec pergunta assim: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Né? Sobre essa questão de o espírito ele fica
liberto, mais ou menos liberto, ele tem consciência do que ele está sonhando ou não, e os espíritos respondem. Pelos sonhos, quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Então, alguns espíritos podem ter essa presciência, ou seja, uma visão do que vai acontecer no futuro. Isso não é com todo mundo que acontece, depende muito da questão do quanto o espírito está liberto, do quanto o espírito é permitido que ele veja essa questão do futuro e também do quão é permitido que ele retorne a situações do passado também. Então, isso pode acontecer. Ele lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. É interessante a gente ver em algumas das questões também sobre sono, Kardec pergunta sobre essa questão de passado, né, para os espíritos, e eles trazem a... Qual que é a pergunta? Ele faz a pergunta sobre se os espíritos... Eu vou recordar... Se a pessoa cansa... Não, mas eu ia falar sobre outra questão, eu vou lembrar depois. Adquire maior... eu ia contar uma história. Tem um amigo, por exemplo, que ele, em um determinado momento da vida dele, ele sonhou que ele, em um determinado momento, se viu lá na Europa. E ele falou, né, era estranho, usava cartola, né, umas roupas totalmente diferentes. E aí, uma moça foi lá e me esfaqueou. E ele, por conta disso, eu acordei assustado e assim, eu sabia que não era no dia de hoje, não sei quem é e tudo mais, mas ele começou a pensar nisso na vida de hoje. Tem um filme que é interessante, que a mulher ela começa a lembrar da vida dela anterior lá na Holanda. E isso começa a afetar a vida dela lá na vida atual. Ela mora nos Estados Unidos agora, e ela começa a lembrar de partes dessa vida, durante o sono, durante os sonhos, e isso começa a ficar mais vívido. Se a gente lembrasse de tudo que acontece nos nossos sonhos, o nosso corpo ele não tem a capacidade de ainda compreender tudo o que acontece lá no plano espiritual. A nossa alma aqui, por ficar ainda um pouco mais presa, ela não tem essa capacidade de relembrar tudo. Por isso que para a gente, às vezes, acontece de parecer tudo muito confuso. Como eu podia estar lá? Como eu podia estar aqui? Lembrei da pergunta. O Kardec pergunta sobre as pessoas que a gente vê no plano espiritual fazendo algumas determinadas coisas, tipo, vendo a pessoa que a gente conhece muito bem fazendo uma coisa que não faz sentido aquela pessoa fazer aquilo. E aí remete ao quê? Então assim, bom, às vezes o que você está vivenciando, a pessoa hoje não estaria fazendo. A pessoa cresceu, a pessoa já evoluiu, mas você pode estar vendo o passado. Eu, em determinado momento, sonhei que eu estava junto com uma amiga e com o pai dela. Era interessante que, conversando com eles, eu olhava para eles, reconhecia eles como hoje, mas eu sabia que eu não estava vendo o hoje. Eu estava visualizando algo do passado. E como eu sei disso? Porque eu, em determinado momento, olhei e vi uma mulher que estava ali junto com a gente e vi minha mãe. Só que eu sabia que ela não era minha mãe. Eu sabia que era minha mãe, que eu estava vendo minha mãe, mas eu sabia que não era porque o corpo não era o mesmo. Então foi uma sensação de estou vendo, sei que isso é no passado e não no presente, porque está eu reconheço o espírito, mas não estou reconhecendo o corpo, porque era uma situação passada. E é interessante, por que às vezes a gente vai lembrar do passado quando a gente está sonhando? Em alguns livros, e um deles é o Entre a Terra e o Céu, que é um livro bem interessante do Chico com André Luiz, mostra essas interpelações, né, das vidas anteriores para como hoje, e em um determinado momento eles precisam fazer resolver um conflito de vidas passadas durante o sono. Como o espírito está mais liberto durante o sono, eles retiram
o espírito ali do corpo, e eles colocam esses dois espíritos, né, um que estava no plano espiritual já desencarnado, junto com o espírito que estava dormindo. E esse espírito ele começa a relembrar, o que estava dormindo ele começa a lembrar de algumas coisas da vida passada. E eles colocam esses dois para conversar e para tentar se resolver. Naquela reencarnação também. Então, isso é muito interessante. Pelos sonhos, a gente pode também, quando a gente faz às vezes uma prece para uma pessoa antes de dormir, por exemplo, a gente pode encontrar essa pessoa, conversar. Então, não existem distâncias para quando a gente está sonhando. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer de outro. Na questão 417 perguntou se pode fazer assembleias de espíritos que estão encarnados, mas que estão dormindo. E os espíritos respondem que sim. A gente sabe que lá no plano espiritual, os espíritos eles ficam juntos por conta da vibração. Então, os espíritos que estão vibrando em harmonia, querendo fazer o bem, vão se encontrar na colônia, vão estudar, vão trabalhar. E espíritos que não querem muito isso podem estar em zonas umbralinas ou podem estar se recuperando nos hospitais. E no livro Missionários da Luz que a gente vai abordar, em um determinado momento eles estão bustos, o André Luiz desencarnado, ele vai até essa assembleia e dentro dessa assembleia os espíritos estudam, né? Existem os encarnados e os desencarnados que participam para trabalhar. Os encarnados trabalham quando vêm aqui, né? Trabalham fazendo o bem, e os desencarnados lá dentro do próprio plano espiritual. E alguns companheiros não aparecem. E por que não aparecem? Porque às vezes antes de dormir a vibração, o pensamento não estava em fazer o bem. A pessoa às vezes estava preocupada com as próprias preocupações materiais, estava preocupada ou estava com raiva de alguém. A vibração estava em nível baixo. E a pessoa, o espírito se deixa prender e acaba não indo aos próprios compromissos no plano espiritual que ele assumiu. Como, por exemplo, estudar e trabalhar, porque a gente trabalha lá também. Então, nesse capítulo 8 do Plano dos Sonhos, a gente tem aqui essa primeira imagem, que seria o palestrante lá no plano espiritual, conversando com os espíritos. Essa era a assembleia que eles iam fazer. Um ser mais de luz, aqui, e os outros observando ele falando. Ele coloca, é certo que não podem reviver os pormenores, mas eles guardarão a essência. Ou seja, a gente, quando está lá no plano dos sonhos e a gente volta aqui para o nosso corpo, a gente não guarda os mínimos detalhes. No nosso perispírito, sim, ele sabe de tudo. Mas a gente não lembra desses detalhezinhos, mas guarda a essência. Então, às vezes, a gente pede um conselho para um mentor, pede para conversar com alguém que a gente ama, algum familiar, e pode ser que a gente encontre essa pessoa, mesmo não lembrando. E a gente guarda a essência daquilo, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles. Não só retomar a luta diária do corpo físico, mas também a beneficiar o próximo a combater com êxito as próprias imperfeições. Ou seja, o sono é um momento em que a gente fica um pouco mais livre. É o recreio depois do trabalho. É um momento de descanso do nosso corpo, em que o nosso espírito fica mais livre. E por que eu coloco a questão do Cristo Consolador aqui dentro dos sonhos? Porque é um momento que a gente pode encontrar pessoas que não são muito caras, espíritos superiores e espíritos familiares também que nós amamos. Então, é um momento em que nós podemos nos encontrar, trabalhar e ficar por 8 a 9 horas ali junto com essas pessoas. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações e trabalho de cada dia. Ou seja, o sono ele é fundamental
para que a gente esteja em contato com os planos superiores, com o divino, durante o nosso espírito mais liberto. Porque imagina passar às vezes 80, 90, 100 anos se a gente não tivesse sono. Como que a gente ia estar se não houvesse essa comunicação, se o nosso espírito não ficasse mais ou menos livre? A gente ia se sentir muito mais preso. De certa forma, o nosso corpo ele encarcera o nosso espírito, a gente fica um pouquinho preso. Nosso espírito ele tem capacidade de fazer muito. E esse muito pode ser feito quando se está dormindo. O espírito ele aumenta as suas capacidades ali com relação a isso. E a gente vê dois cenários ali. Quando o André ele entra ali, vai conversando com o mentor, eles falam: olha, tem alguns encarnados que hoje não estão vindo, não vieram à nossa assembleia. E eles se preocupam com isso, né? Eles querem saber o porquê eles não foram. E aí eles falam assim: bom, vai lá, tenta ajudar, tenta ver o porquê eles não vieram, e se vocês puderem ajudar, tragam eles para cá, para poder aprender. Às vezes aconteceu alguma coisa. Então vocês veem a preocupação do plano espiritual superior para com a gente. Mesmo a gente dormindo e às vezes se colocando em situações mais complexas, como a gente vai ver aqui, o plano espiritual ainda assim tenta nos ajudar para que a gente possa continuar estudando, trabalhando, fazendo bem. No primeiro caso, eles chegam lá na casa do Vieira. E aí lá na casa do Vieira, o que eles encontram? Eles encontram um espírito que o Vieira já conhecia, esse espírito já tinha desencarnado, e o Vieira começou a falar mal dele. Começou a falar mentiras sobre aquele espírito que já tinha desencarnado. Então, sabe aquele conhecido que já desencarnou já há alguns anos? Ele começou a falar em verdades sobre esse senhor, sobre esse espírito. E aquele espírito, durante o sono, foi lá fazer o quê? Hipnotizá-lo. Foi hipnotizá-lo e foi obsediar ele no sono. Pelos pensamentos e pelo que o Vieira, durante o estar acordado, falou sobre ele. Então a gente vê a situação de, em poucos instantes, eles estavam lá dentro do quarto e eles viam o corpo perispirítico unido à forma física, né, o perispírito, o corpo espiritual, unido à forma física. Por mais que o nosso corpo, o nosso perispírito e o nosso espírito se tornem parcialmente livre, tudo depende de como está a nossa vibração durante o sono. Então, o nosso espírito ele pode alcançar outros mundos durante esse período, ou pode ficar, às vezes, dentro do próprio quarto. Quando ele está se sentindo muito culpado, está se sentindo mal, ele não se afasta muito do corpo. E era o caso aqui. Ele estava perto lá do corpo, e do lado tinha uma entidade, trajando vestes negras. E ele permanecia sob impressões de doloroso pavor. Ele estava tendo um pesadelo, ele estava com medo. Porque, imagina, ele estava dormindo e ele estava vendo um ser, uma entidade, com vestes negras ali ao lado dele. Estava morrendo de medo. E ele estava gritando. Ele se sufocava enquanto aquela entidade fazia gestos que eu não conseguia compreender. No livro Mensageiros, ele é um livro, né, que é logo após o nosso lar. E nos próximos livros também o André vai ter conhecimento sobre a questão da hipnotização, né, que os obsessores fazem para com as pessoas. A gente vê bem isso no livro A Libertação. Né? E aqui é o caso. Então aquele espírito estava nervoso, porque eu tinha falado mentiras sobre ele. Desencarnou, vou começar a falar dele. Vou começar a falar mal, já morreu mesmo, né? E aí o que acontece? O espírito vai lá e começa a obsediar ele durante o sono. Não conseguiu dormir direito. Eles tentam ver a situação e tentam ajudar. E aí o mentor que estava junto com o André falou: a gente não vai conseguir levar ele. Hoje ele não vai conseguir. Mas vou acordar ele, para ele sair desse pesadelo, desse momento que ele está tendo. E aí eles conseguem acordar ele, e esse espírito acorda.
No segundo caso, que é o Marcondes, ele está vivenciando algo diferente. O Marcondes estava parcialmente desligado do corpo também, sob as colchas redondas. Não encontrava ele sob impressões de favor. Então não estava acontecendo a mesma coisa que estava acontecendo com o Vieira. Só que tinham 3 entidades ali presentes de mulheres, características dos viciados do ópio. Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira em expressão, em atitude menos edificante. Ou seja, o pensamento que ele teve ao longo do dia levou aquelas 3 entidades que queriam continuar naquele pensamento menos edificante ali com ele. E ele se viu numa situação de total desconforto quando viu os dois, quando viu o André e o Heitor. Eu tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo elas? E as entidades falaram, não, ele falou pra gente que ia continuar aqui com a gente, agora ele fez uma promessa e vai ficar aqui com a gente. E aí o André fala assim, bom, a gente não pode acordar ele, né, porque a gente está vendo que ele não vai conseguir levar o pensamento para conseguir ir na Assembleia. A gente também não pode acordar ele. E aí o Heitor fala assim, não, nesse caso, é melhor a gente deixar ele passar por esse sonho, porque quando ele acordar, ele vai sentir toda essa sensação ruim de ter visto eles, não vai necessariamente lembrar que viu os dois, mas vai se sentir mal, né, por conta disso. E para ele vai ser uma prova de lembrar disso, se sentir mal com relação a isso. Então eles não acordam ele. Para quê? Para que ele acordasse, tivesse essa impressão ruim de tipo, pensei algo menos edificante aí e não fui fazer o que eu precisava, e para que isso não acontecesse futuramente. Então você vê que os espíritos eles tentam nos ajudar, mas não é sempre que eles conseguem, porque eles precisam sempre aceitar o nosso livre-arbítrio. Então a gente fica livre, né? Mais livre ainda. Só que a gente tem sempre o nosso livre-arbítrio para pensar e fazer o que a gente quiser, inclusive ficar com entidades menos edificantes, próximos a nós, enquanto a gente poderia estar lá no plano espiritual continuando o nosso aprendizado também. Continuando a questão 402, quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, como a gente vê lá no caso do capítulo Marcondes, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõem a instruir os outros. E no caso, né, do Vieira, a gente vê isso também por conta da maledicência, né? Então são vícios que às vezes a gente tem no nosso dia a dia. Quando Santo Agostinho é perguntado como reconhecer o bem e o mal, ele fala para a gente olhar, né, no nosso dia e ver dentro daquele dia o que a gente poderia fazer de melhor, olhar as faltas que nós cometemos e buscar nos melhorar com relação a isso. E às vezes, antes de dormir, a gente simplesmente dorme. A gente acaba esquecendo de fazer essa revista do nosso dia, acaba esquecendo de fazer uma oração antes de dormir. E essa oração, esse momento de nos elevar o pensamento, é muito importante para que quando nós também dormimos, para que a gente possa continuar com esse pensamento elevado e ir para lugares mais interessantes, como, por exemplo, uma assembleia. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. Ou seja, é um momento em que o nosso espírito está muito mais liberto, ele está muito mais livre para estar com os anjos, com os espíritos mais evoluídos. Anjos no sentido, né, espíritos mais superiores a nós, não necessariamente ainda espíritos puros, né, porque dificilmente nós, pensando ainda em coisas viciadas, iríamos ter como os espíritos puros, mas estaríamos com espíritos melhores, mentores, que nos auxiliam tanto. É o recreio depois do trabalho, enquanto espera uma grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Ou seja, um santo uma vez disse que o sono é a mesma coisa que morrer. A gente está basicamente
treinando para desencarnar. Então é interessante que muitos de nós, até mesmo espíritas, tenhamos medo de morrer, porque a gente morre todos os dias, durante o sono. Nosso espírito está parcialmente liberto todos os dias. E é importante que a gente seja assim, para que a gente esteja aprendendo a se manter no plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Aqui é somente uma fase. A questão que fica é para onde eu vou quando eu vou para o plano espiritual. Se a gente quer saber para onde a gente vai quando a gente desencarnar, é só a gente pensar para onde a gente está indo quando a gente está dormindo. Onde está a minha vibração, onde está o meu pensamento para quando eu estou dormindo. O que eu tenho feito, o que eu tenho pensado ao longo do meu dia, que vai afetar aqui também, e o que eu tenho feito antes de dormir e lá no plano espiritual. Então a gente já tem mais ou menos uma noção de onde a gente vai estar quando a gente desencarnar. Então o medo possivelmente não é de morrer em si, mas porque eu sei onde eu vou estar se eu vou melhorar, se eu não buscar ser um pouquinho melhor a cada dia. Na questão 642, é interessante que para que essa questão fosse formulada, existe nesse livro aqui, Cartas e Crônicas, Consciência Espírita, é o nome do capítulo 7, do irmão X, psicografado pelo Chico. O Kardec ele tem um sonho. E aí, esse sonho que o Kardec tem, ele está lá no umbral. Ainda não se chamava umbral, né? Esse nome vem bastante que a gente conhece como umbral, está aí pelo livro Nosso Lar e tudo mais. Não que não existisse, mas foi onde a gente começou a dar esse nome, né, de umbral. E o Kardec ele encontra, né, esses espíritos sofredores naquele momento, em um lugar assim cheio de lama, de trevas ali, e ele começa a perguntar para aquele que está junto com ele. Kardec pergunta, fala assim: esses que estão sofrendo, eles foram os crucificadores de Jesus? Eles que crucificaram Jesus, por isso eles estão sofrendo? Eles falam, não, esses não sabiam o que estavam fazendo. Então, eles não estão aqui mais. Já tiveram tempo de evoluir e já não estão aqui. Então, esses possivelmente foram os imperadores romanos, né? Porque mataram muitos, fizeram muito poder. Muitos desses também eram selvagens, queriam ambição, queriam poder. E quando perceberam que estavam fazendo errado, também buscaram evoluir. Kardec pergunta então são os algozes dos cristãos, aqueles que caçaram os cristãos, foram atrás deles, mataram muitos? E o Espírito também responde, também não são esses. Esses perceberam o que fizeram de errado, que não deveriam perseguir, e também se modificaram, buscando novas reencarnações. Então são os guerreiros. Ele não precisou nem perguntar, o Espírito já ele pensou e ele falou, também não são os guerreiros. Mas então quem está aqui sofrendo desse jeito? E aí o Espírito responde, são os cristãos infiéis que se entregaram ao mal, aqueles que sabiam, conheciam bem, mas que não buscaram fazer, não buscaram colocar aquilo em prática. Então a gente às vezes acha que por conhecer o Espiritismo a gente vai chegar no plano espiritual com todo mundo batendo palma. E a gente, por compreender um pouquinho, por estudar um pouco, isso nos traz mais responsabilidade na nossa vida. Então, se a gente sabe mais, nos cobrado mais também, para que, se a gente sabe que a vida continua, a gente compreenda o que a gente faz aqui no nosso dia a dia, para que quando a gente chegue lá, a gente continue nosso trabalho de nos melhorarmos. Então, aqueles que estavam sofrendo não eram aqueles que crucificaram Jesus, os imperadores, os algozes e nem os guerreiros. Eram aqueles que sabiam o que tinham que fazer, sabiam o bem, conheciam o bem, mas não praticavam. E muitos desses somos nós que estamos aqui, reencarnando, que sabemos o que temos que fazer e não fazemos. E aí, quando Kardec acorda, ele formula essa pergunta para ser colocada na mesa mediúnica. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal?
não cumpre fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, não adianta somente a gente não fazer o mal, a gente precisa fazer o bem. E aí, eu vou trazer um videozinho, uns 5 minutinhos, sobre esse livro. É o capítulo 27 do livro A Vida Escreve, psicografado pelo Chico e pelo Paulo Vieira, e quem escreve ali é o Hilário Silva. E no capítulo 27 a gente vai ver um momento de sonho, né? O Eurípides Barçanufo tem uma visão, né, durante o sono dele, e ele sonha com Jesus. E é um vídeo muito bonito para a gente ver para onde, inclusive, nós podemos ir se nós elevarmos nossos pensamentos e buscarmos o bem quando a gente dorme. E é interessante que ele vai muito em conjunto com essa questão 642. Consegue? Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite viu a si próprio em prodigiosa vomitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que escapou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E, num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença de Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo,
a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na Terra reagiram em compreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera. Desceu, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Então, um vídeo muito reflexivo que nos traz essa questão, né? De se a gente pode fazer o bem, por que não? E o que eu encontro com o plano superior, né, com Jesus, as leis, que isso muda a nossa vida. E a nossa vida durante o sono também pode nos mudar, para que a gente possa olhar para aquilo que a gente já fez e não mais ser quem nós já fomos, mas que a gente seja diferente, porque a gente encontrou Jesus e os nossos irmãos espirituais que nos querem ver. E através de um sonho, a gente pode mudar a nossa vida. Para finalizar, no capítulo 6 do Evangelho, existe no item 8 uma parte na cristã que traz essa mensagem. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Abnegação e devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras: abnegação e devotamento, o esquecimento de si, o devotamento a Deus, o devotamento ao bem, ao fazer a caridade. Foi isso que Eurípides fez na sua vida. Foi isso que Chico fez na sua vida. É isso que nós vemos em muitas pessoas que não são perfeitas, mas que buscaram fazer o melhor de si. E que, através dos sonhos, nós também podemos estar um pouco mais libertos e compreensivos daquilo que a gente precisa fazer na nossa vida, para que a gente possa aplicar nesse momento que é uma fase, para que quando a gente vá para a nossa vida real, lá no plano espiritual, para que a gente somente continue o nosso trabalho, para que a gente não fique tanto tempo perturbado por não estar mais no corpo, mas para que a gente se sinta feliz por finalmente estar podendo continuar a nossa vida na vida real. E nesses ensinamentos de Jesus e tudo mais, a gente espero que tenha trazido uma boa mensagem da importância de fazermos o bem, da importância
importância de nos mantermos sempre conectados ao divino que existe em nós, que habita em nós, para que a gente possa sempre fazer o nosso melhor. E quando desencarnarmos, né, quando esse processo de treinamento para a morte, que é o nosso sono, finalizar e a gente realmente estiver lá, para que a gente continue somente o nosso trabalho. Isso, gente. Você faz a prece de encerramento, por favor? Então, vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento, agradecendo.